Muito boa tarde. Como vão vocês? Como passaram essa semana? Finalmente chegou a sexta-feira. A perspectiva de descansar, de quebrar a rotina, pelo menos, é muito boa, não é? É momento de renovação na nossa semana e é fundamental dar a pausa. O silêncio é muito importante para a música, a pausa, o silêncio, a ausência de barulho, a introspecção é fundamental para as nossas ações no mundo. É preciso quebrar o ritmo, quebrar as rotinas, para que a gente possa retomar com impulso, com vontade, com determinação para as coisas que a gente se propõe a fazer no trabalho, para as nossas realizações em geral. Muito bem, da mesma forma, entra a oração nas nossas atividades espirituais. Tudo é atividade espiritual na nossa vida e a oração também cumpre essa função de pausa, de harmonização, de refazimento, de reabastecimento, e precisa ser muito respeitada nesse sentido, porque trata-se realmente de uma necessidade fundamental para a nossa saúde. Nossa saúde não é apenas física, não é apenas mental, não é apenas social, é também espiritual. Então, saibamos dar essa pausa com frequência para que as nossas atividades, para que a nossa harmonia não se perca, para que as nossas atividades possam ser revigoradas após a pausa, pois assim como o corpo precisa do sono e precisa do alimento, o espírito também precisa da oração para se reabastecer, para se refazer, para se nutrir. Muito bom que estejamos pensando, que estejamos percebendo e atendendo essa necessidade, porque são muitas as pessoas que, vivendo na inconsciência, não reabastecem, não oram, sendo que a oração está longe de ser exclusivamente aqueles conjuntos de palavras decoradas que as religiões ensinam para a gente. O reabastecimento energético, espiritual, pode ser com cuidados com plantas, pode ser com as diversas artes, dança, canto, artes plásticas, etc. Pode ser também no cuidado de plantas, no contato com a natureza em geral. E pode ser sim com mensagens, com imagens que nos sejam inspiradoras e também com as orações conhecidas, desde que realizadas com reflexão, com fé, com a utilização de imagens mentais que favoreçam, que nos nutram, que nos silenciem, pois será assim que cumprirão a sua função fundamental. Muito bem, é esse exercício que nós fazemos aqui, é esse exercício que temos feito com a oração de São Francisco nesse momento, que nos leva a pensar da seguinte forma agora: que onde houver desespero,
que nós produzamos, que nós nos remediemos, que nós nos tratemos com a esperança. O tema do desespero e da esperança, desse binômio, é a nossa proposta dessa noite, e é muito importante pensarmos mesmo a esperança, porque a esperança é como o ar da bola de gás, como o enchimento das bonecas, como nossos órgãos dentro do corpo, como os programas dentro do computador. O que estiver vazio não tem vida. O que não tiver esperança também não tem vida. E hoje em dia é muito comum que nós vivamos em desespero. O desespero está espalhado por toda parte. Com os desencontros das nossas lideranças, seja na política, seja nas artes, seja nas religiões. Os desencontros são muito fortes para produzir desespero, porque quando os nossos líderes lutam entre si, deixando de lado nossos próprios interesses, é como uma criança que os pais brigam e que ela fica sem referências, fica literalmente sem pai nem mãe. Então, grande parte do nosso desespero vem pela desarmonia, pelo descompromisso que abrange as nossas lideranças. Basicamente, porém, o nosso desespero provém de uma visão de mundo equivocada. Quando a gente fala o cada um por si e Deus por todos, por exemplo, uma fala muito comum no dito popular, na boca das pessoas, se nós refletíssemos, nós entenderíamos que se Deus é por todos, não haveria necessidade de cada um lutar pelo seu lado. Que cada um buscar a sua saída é próprio do desespero, e que Deus ser por todos é próprio da esperança. São duas ideias opostas. Então a frase não deveria ser cada um por si e Deus por todos, mas cada um por si ou Deus por todos. Ou bem existe um Deus todo-poderoso, perfeitamente bom e justo, e isso, sem dúvida, nos dá a esperança, nos dá a certeza mesmo de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de nossas cabeças estão contados, como disse Jesus, que absolutamente tudo é pedagógico e terapêutico na escola e no hospital de Deus. Por isso é que se sabe que a esperança é filha da fé. Quando nós temos a fé, quando nós entendemos a ação de Deus em nossas vidas, para além das situações que nos ameaçam, que nos incomodam, que por trás das nossas aparentes adversidades há oportunidades, há lições, há remédios dados pela vida, surge disso, dessa certeza, dessa visão de mundo, a esperança. A esperança é filha da fé. E não precisa ser daquela fé fanática,
daquela fé emocional, daquela fé dogmática que nós temos aprendido até agora. A esperança, ela pode ser uma conquista da nossa razão, uma conquista daquele que, assim como na ciência se percebeu que os fatos da vida não eram ao léu, não eram ao acaso, mas obedeciam e obedecem a leis explicadas pela ciência, lei da gravidade, lei de ação e reação. Todas as leis, algumas que se expressam em fórmulas matemáticas, mostram por que as coisas acontecem. E assim é na matéria como também é no espírito. Assim como a ideia do acaso, do caos, da ilógica da vida, quando ligada às coisas, já trazia uma situação de insegurança, uma sensação de estar perdido, estar sujeito às forças da natureza, que poderiam acontecer de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira completamente imprevisível. Antes da ciência, o homem atribuía a ação de Deus a uma ira, às suas graças e desgraças, ficando a humanidade completamente passiva, completamente sujeita à ação de Deus, precisando por isso, através da religião, aplacar a ira dos deuses, conseguir a graça de Deus. Nós também podemos avançar para ainda muito mais do que isso, porque se já descobrimos que os fenômenos naturais ocorrem dentro de certa lógica, dentro de certas leis, cumprindo determinados objetivos, determinados sentidos, também é assim com a ação de Deus nas nossas vidas, nos fatos que eram descritos e que ainda são descritos pela ciência materialista como ao acaso, como sem lógica. Não, eles obedecem a uma lógica perfeitamente boa e justa. E é esse entendimento que nos traz a esperança. E até mais do que a esperança, a certeza de que tudo o que acontece à nossa volta é sim para o nosso bem, traz sim o remédio e a lição que nós mais precisamos para cada situação. Então, ao contrário de cada um por si e Deus por todos, Deus age, Deus é Pai e age para o bem de todos nós. E nós, como o sentido da nossa vida é voltar à casa do Pai, é nos integrar à unicidade de Deus, e como Deus é amor, o caminho para Deus não é o cada um por si, mas é o amar ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus. É através do amor ao próximo como a nós mesmos que nós amaremos a Deus sobre todas as coisas. E percebendo a lei de amor regendo tudo que existe, adquirimos a segurança, ganhamos a perspectiva espiritual, vivemos em esperança. Essa trajetória do desespero à esperança, portanto, exige
que nós questionemos e transformemos as nossas crenças em certezas, compreendendo as leis que regem a ação de Deus e a bondade perfeita, a justiça perfeita, o amor perfeito, que é a ação de Deus por todo o universo. Conquistemos essa condição, porque ela nos é preciosa. Conquistemos essa certeza filosofando, buscando as origens, buscando o sentido de tudo que nos acontece. Usemos a fé raciocinada. No Livro dos Espíritos, por exemplo, várias leis que regem a justiça, a bondade, o amor de Deus são ali claramente colocadas. 1019 perguntas e respostas que favorecem como nunca a nossa esperança, que combatem e transformam como nada o nosso desespero. Não há lugar para desespero na alma de quem conhece as ações de Deus e quem reconhece o sentido profundo de todas as ações de Deus, que é o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento, a nossa harmonia, a nossa transformação no bem. Que assim seja com todos nós, que nós possamos fazer essa trajetória tão importante e que agora, na oração de São Francisco, nós nos imaginemos tanto fazendo essa trajetória do desespero para a esperança dentro de nós mesmos, quanto inundando toda a humanidade, todo o reino animal, todo o reino vegetal, todo o reino mineral, inundando os próprios planetas vizinhos à Terra, a galáxia, Via Láctea inteira, e todos os muitos bilhões de galáxias do universo de Deus. Onde houver desespero, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, no nosso planeta, no nosso sistema, na nossa galáxia, no nosso universo, onde houver desespero, que nós hoje transbordemos esperança. Que assim seja, façamos então a oração de São Francisco, para que esse transbordamento de bem, de esperança, de alegria, de fé, atinja toda a humanidade da Terra, toda a criação da Terra, e transborde para muito além, para todo o universo de Deus. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde quer que haja ódio, que nós aqui elevemos e transbordemos em amor. Que onde houver ofensa, que nós transbordemos em perdão. Imaginemos as escuridões do ódio e da ofensa se dissolvendo e se iluminando de amor e perdão. Onde houver discórdia, que essa energia luminosa leve a união. Onde houver dúvida, que leve a fé. Que onde houver erro, essa nossa massa de luz leve a verdade. Onde houver desespero, onde nós já não acreditemos em nada, não admitamos mais a bondade e a justiça como diretoras de tudo,
que nós conquistemos a fé pelo entendimento, pela razão, pela compreensão das leis de Deus. E assim produzamos, transbordemos e inundemos de esperança. Assim como onde houver tristeza, que nós levemos alegria, e onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos muito mais consolar, que sermos consolados, compreender, que sermos compreendidos, amar, que sermos amados, porque é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é atuando, agindo, servindo à transformação de todas as outras criaturas, que nós mesmos seremos servidos na nossa transformação pelos servos de Deus, por nos colocarmos a todos na perspectiva da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, que nós espalhemos esperança por toda parte. Se você entender que esse raciocínio possibilita a conquista da esperança, compartilhe essa live, transborde por onde você for, deixando rastros de luz, rastros de amor, rastros de esperança, produzidas pela fé, já não mais a fé dogmática, mas a fé raciocinada, que será fruto dos nossos estudos, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Estude a ação de Deus, conquiste a fé e viva a vida saudável do ser inundado de esperança. Muito grato, muita alegria estar com vocês. Esperança sempre. Esperança para todos os momentos. Conquistemos a certeza da bondade e da perfeição de Deus. Um grande abraço e até a próxima.